cidade. 10 horas e 31 minutos. Nós vamos falar agora sobre um dos setores econômicos mais importantes do Brasil, com potencial de crescimento enorme, talvez um de maior potencial hoje na economia brasileira, que é o de turismo. Com todas essas praias que nós temos, com todo esse interior lindo que nós temos, a gente podia estar recebendo muito mais turistas do exterior do que recebemos hoje. O Marcelo Freixo é o presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, a Embratur, como todo mundo conhece, e está na ponta da linha para conversar conosco. Presidente, muito obrigado pela sua participação. O senhor pensa como eu? O senhor pensa que o turismo ainda tem um potencial de crescimento enorme e a curto prazo no Brasil? Bom dia, Lupato. Bom dia, Sabino. Bom dia. Prazer estar falando aqui com vocês novamente. Concordo plenamente. O Brasil tem um potencial enorme e o turismo já é responsável por uma parcela econômica brasileira muito significativa, Lupato. Hoje, quando a gente olha para a economia brasileira, 8% do PIB brasileiro vem do turismo, 8%. Eu sempre faço esse padrão de comparação porque ajuda a entender. O petróleo, óleo e gás corresponde a 12% do PIB e a gente tem um século aí de uma exploração muito organizada, né? Com a Petrobras e com tudo que a gente conhece. O turismo, com muitas ainda demandas, tem 8% do PIB. Então, quando você olha para o século XXI e olha para o futuro e pensa o que o mundo está discutindo, pensa no tema da sustentabilidade, da necessidade de responsabilidade climática, eu acho que o turismo dá ao Brasil um outro patamar, uma outra responsabilidade quando a gente pensa em economia, futuro e geração de emprego. A gente tem uma diversidade muito grande aqui, Lupato, você sabe disso. Aliás, a Band é um instrumento muito importante de acompanhamento do turismo, vocês levam a sério esse tema, nem todo mundo dá a importância que deveria dar ao turismo, porque quando a gente olha, o Brasil é uma natureza incrível, é uma cultura incrível, uma gastronomia incrível, é sol e praia. O Brasil tem toda uma diversidade muito grande e pode ser muito aproveitado. Então, hoje é 8% do PIB, hoje mais de 7,8 milhões de empregos gerados pelo turismo, mas a gente pode avançar muito ainda. O que falta, então? Olha, eu acho que a gente teve 2 anos de uma pandemia que afetou o mundo inteiro, que paralisou o turismo do mundo inteiro, e a gente, esse ano, começou a fazer o dever de casa. A gente começou a se apresentar nas feiras internacionais de uma maneira mais organizada, a gente discute essa situação de que o Brasil voltou. A gente depende muito, Lupato, de uma coisa chamada conectividade. É muito comum a gente escutar algumas reportagens ou comentários comparando o Brasil com a França ou o Brasil com Portugal. E aí eu já queria começar por aí alguns esclarecimentos. Quando você vai olhar para uma viagem internacional, é do que a gente está falando aqui, quando você vai olhar para uma viagem internacional, 86%, são dados da Organização Mundial do Turismo, 86% das pessoas que fazem uma viagem internacional, eles levam no máximo até 5 horas de distância. 5 horas de distância, você percorre a Europa inteira. 5 horas de distância, você da França vai para qualquer lugar da Europa. 5 horas de distância do Brasil, você está no meio do oceano. Então, você tem uma questão geográfica que, evidentemente, não pode criar nenhum padrão de comparação do Brasil com qualquer lugar da Europa. Porque na Europa você circula de trem, você circula de carro, você circula com uma conectividade aérea que você não tem em outros continentes. Então, é preciso olhar para o mundo e entender, primeiro, que a gente precisa ter uma inteligência de dados, uma qualidade de dados. Então, a gente sabe que hoje o maior público nosso de turismo internacional é da Argentina. Em segundo lugar, é dos Estados Unidos. Então, a Embratur fez toda uma campanha de divulgação, de promoção do Brasil nos Estados Unidos. A gente fez toda uma leitura de inteligência de dados junto com a USP para saber que tipo de turismo o norte-americano faz e para onde ele pode vir. E, ao mesmo tempo, tentando ampliar a conectividade aérea para o Brasil. Isso a gente conseguiu. Então, esse ano, a gente já está recuperando os números da pré-pandemia. A gente já está se igualando aos números de 2019. A gente passou em muito 2022 e a gente se iguala a 19. Então, acho que até o final desse governo, pelo menos até 27, eu acho que a gente consegue colocar o Brasil num patamar mais adequado do turismo internacional. Aumentando a conectividade, promovendo o Brasil, divulgando a diversidade brasileira e organizando os destinos. Acho que esse é um dever de casa que a gente começou a fazer esse ano. Quais são esses números? Porque há um crescimento mas quantos turistas estrangeiros pisaram no Brasil em 2023? Qual o aumento em relação a 22? Esses números já estão consolidados? E eu emendo perguntando o seguinte, foi publicada uma informação de que os turistas estão gastando 40% a mais, pelo menos em São Paulo, isso é verdade?
Não é só em São Paulo. São Paulo é um grande destino, a gente tem o turismo de negócio. O São Paulo é um grande destino, inclusive por conta da conectividade, boa parte dos voos internacionais vão para São Paulo. Agora a gente tem uma recuperação importante do gasto aqui, 34 bilhões de reais. 34 bilhões de reais foram deixados na nossa economia. É muito significativo, Pato e Sabino. 34 bi. Esse ano, nós já temos 31 bi até novembro. 31 bi até novembro. Então, tudo indica, os números são fechados pelo Banco Central, a gente não tem os números de dezembro ainda, isso vai acontecer agora em janeiro, a gente volta aqui para atualizar, mas tudo indica que a gente vai bater o recorde de todos os tempos de arrecadação com o turismo internacional. Então, por um lado, você tem o número de turistas, mas eu acho que o mais importante é quanto esses turistas estão deixando aqui. 34 bilhões de reais é muito significativo para a economia, é geração de emprego e renda, e eu acho que é um caminho de futuro para um modelo de desenvolvimento brasileiro mais responsável. Tem uma coisa, até pegando o gancho nisso que o senhor falava de gastos dos turistas estrangeiros aqui no Brasil, que traz muito dinheiro. Cassino. E há um projeto já há algum tempo no Legislativo em Brasília, tramitando para legalizar o jogo de azar, bingo, cassino no Brasil. Algumas cidades, inclusive, eu lembro que uma vez nós entrevistamos aqui o relator, o senador Ângelo Coronel, e ele disse que algumas cidades do Nordeste, outras do litoral no sul do país, já se interessavam e já tinham redes de hotel que queriam, assim que legalizado, construir um hotel-cassino nessas regiões. O senhor defende isso porque, com certeza, seria um incentivo e tanto para o turismo estrangeiro por aqui, não seria? Eu acho que esse é um debate, Sabino, muito importante que a gente tem que aprofundar. Primeiro que é evidente que esse é um debate complexo, tem um setor da sociedade que olha com preocupação, eu entendo, respeito e acho que tem razão essa preocupação. Ninguém quer estimular, por exemplo, um vício em jogo, ninguém quer estimular um descontrole, ninguém quer estimular, por exemplo, que isso possa, de alguma maneira, fortalecer algum grupo criminoso. Então, não pode ter irresponsabilidade nesse debate. Agora, a gente tem que olhar o que o mundo está fazendo, né? Se você for olhar para Portugal, que é um país muito parceiro da gente, Portugal revolucionou completamente o turismo. Não sei quem teve, né, se você estiver há pouco tempo em Portugal, Portugal é do tamanho de Pernambuco, população do Rio de Janeiro, né? E eles recebem uma quantidade de turistas muito grande. Por quê? Porque eles investiram em conexão. Portugal é um grande hub de entrada da Europa e organizaram o turismo para dentro. Hoje, o turismo em Portugal representa 18% do PIB e mudou a economia e geração de emprego lá. O equivalente à Embratur e Ministério do Turismo lá, é um setor de turismo que eles têm um orçamento de 250 milhões de euros. Todo o orçamento que organiza o turismo de Portugal vem do jogo. Agora, é um jogo completamente controlado. Então, menor de idade não pode jogar. Se uma pessoa entra uma quantidade de vezes excessiva, ela é proibida e é controlada. Tem o CPF de cada apostador. Então, acho que isso é uma informação importante. Eu acho que é uma geração de emprego, renda e um aquecimento para o turismo importante, mas tem que ter controle, tem que ter uma lei eficaz, tem que ter uma capacidade de execução dessa lei com muito rigor. Nesse sentido, eu acho que a gente tem que caminhar como o mundo inteiro caminha. Já é na Argentina, já é no Uruguai, já é no México. Em boa parte dos lugares do mundo onde o turismo começa a ocupar um lugar central da economia, isso é acompanhado da legalização do jogo, mas com uma lei rigorosa, sem permitir nenhum dano social. Presidente, que Marco Antônio Sabino, eu estou vendo que o senhor está trocando o papo com o Sabino, mas acontece, nenhum problema. Importante são as suas respostas. A pergunta era do Sabino, não, imagina. Não tem problema. O importante são as suas respostas. Olha só, essa chegada cada vez maior de turistas estrangeiros e também o incremento das viagens de brasileiros aqui dentro do país tem um lado oposto que é natural, mas de alguma forma prejudicial, que são preços. Os preços crescem assustadoramente. Está muito difícil de se conseguir viajar quando se fala em hotel, mas principalmente quando se fala em passagem aérea, e tem o programa do governo aí de passagens a R$200. O senhor vê um futuro promissor aí nesse aspecto? O senhor vê a possibilidade de encontrarmos circuitos alternativos com qualidade que possam custar mais barato para o brasileiro e para o estrangeiro? Esse é um grande desafio que a gente tem. Hoje, eu nem acho que a questão do preço interno da rede hoteleira, dos lugares, do custo da alimentação, seja tão diferenciado no Brasil em relação a outros lugares do mundo, outros grandes centros de visita do mundo.
Mas em relação às passagens aéreas, você tem toda a razão. Eu acho que quando a gente olha para o preço das passagens aéreas, a gente tem que encarar essa realidade. Está caro, está muito caro, não há ninguém que não concorde com isso. Claro que o argumento das empresas mas se comprar com antecedência, você consegue comprar mais barato. É verdade também. É verdade que quando você se planeja, compra com antecedência, a passagem tem uma redução de valor muito grande. Mas nem todo mundo consegue comprar com essa antecedência, né? Isso também é uma realidade que se impõe, nós sabemos disso. Ninguém consegue, há uma significativa parcela da sociedade que não consegue tanto tempo assim de planejamento. Aí eu acho que são algumas medidas importantes. Acho que a gente tem que conseguir trazer novas empresas aéreas para cá, a gente tem que trazer as low cost para cá. Esse é um esforço grande que a gente está fazendo. Só para que vocês tenham uma ideia, né, Lupato e Sabino, a gente teve no verão de 2019 para 2020, ou seja, 19 para 20, pré-pandemia, portanto, nós tivemos 41 mil voos internacionais para o Brasil. 41 mil voos internacionais para o Brasil. No verão de 23 para 24, que é o que a gente está agora, nós vamos ter 44 mil, ou seja, nós vamos ter um número de voos maior do que a gente teve em 2019, no período pré-pandemia, que foi um bom período para o turismo internacional no Brasil. Então, a gente recupera esses voos internacionais, a gente está num movimento de recuperação. Isso tem que ser acompanhado de uma política que possa reduzir o preço. Isso depende de alguma medida que aqui na Embratur a gente possa tomar? Não. Isso tem a ver com o preço de combustível. Agora, isso também tem a ver com uma relação política. E aí eu estou avançando aqui num tema que nem faz parte da pergunta, mas nós precisamos colocar na mesma mesa, né, a classe política brasileira, as companhias aéreas, as agências de viagens, porque a gente precisa buscar um caminho para que essa passagem tenha um valor mais acessível e mais razoável. Realmente, do jeito que está, ele mesmo com esse valor, a gente está crescendo, mas é um instrumento de dificuldade da gente, sim. E está muito caro, hein, Sabino? Tá muito caro. O senhor colocou aí a questão política e eu vou pegar esse gancho, não só sobre política, mas também política de turismo, e perguntar para o senhor, no começo da sua gestão, o senhor enfrentou muita dificuldade em termos orçamentários. A Embratur não tinha dinheiro para fazer quase nada. Se discutiu aí dinheiro do Sistema S, várias alternativas para poder incentivar o trabalho da Embratur, para poder financiar o trabalho da Embratur. Melhorou essa situação ou não? Nós pegamos uma situação completamente deteriorada. A gente pegou uma empresa que tem uma enorme responsabilidade. Você imagina, uma empresa que é responsável pela imagem do Brasil no mundo, uma empresa que é responsável por organizar toda a vinda do turismo internacional para cá. Então, uma empresa importante, uma empresa que toca num ponto, como vocês já afirmaram, da economia muito sensível. Nós não tínhamos nenhuma previsão orçamentária, a Embratur ia fechar, né? O que o governo passado fez foi um ato de irresponsabilidade absoluta. Mas eu não sou desses que fico olhando para trás e fico batendo numa tecla que já passou. Nós ganhamos uma eleição, a gente tem que governar, tem que entregar e tem que resolver. Nós terminamos, foi um ano difícil, foi um ano muito difícil. Mesmo assim, a gente conseguiu ampliar o número de voos, aumentar o número de turistas, aumentar a arrecadação e ampliar o debate sobre turismo nos meios de comunicação, na sociedade, chamar o trade do turismo para um projeto de país. Isso deu certo. A gente conseguiu trazer, por exemplo, 50 jornalistas e influenciadores internacionais para visitar o Brasil em 2023. Isso é um instrumento de promoção que a gente chama de press trip, né? Muito importante, né? Foram 50 ao longo, mesmo sem recursos. A gente fez um convênio com o Sebrae, eu consegui um aditivo, eu consegui renovar o contrato com o Sebrae. Eu consegui uma interpretação importante da Embratur voltar a receber o orçamento público e a gente conseguiu colocar a Embratur recebendo 200 milhões. É o ideal? Não é o ideal, mas 200 milhões no orçamento que a gente conseguiu aprovar no orçamento da Câmara e do Senado já coloca a Embratur com possibilidade de fazer muito mais do que fez em 2023. Então a perspectiva é boa. E a gente aprovou também o 1% do BET, né, que aí são duas coisas diferentes. O BET já foi aprovado. Uma coisa são os cassinos, esse é um projeto que está parado no Senado. Um outro projeto, são duas coisas distintas. Um outro projeto é o projeto da regularização dos bets, das apostas eletrônicas. Esse foi aprovado e tem dele ali 1% para a Embratur. Então a gente conseguiu, de alguma maneira, estruturar minimamente para que a Embratur possa, em 24, ter mais condições de promoção do Brasil do que teve em 23. Queria agradecer a participação hoje no Manhã Bandeirantes do presidente da Embratur, Marcelo Freixo, e dizer que eu termino essa entrevista convencido de que estamos no caminho certo aí, a Embratur está em boas mãos e tomara realmente que o turismo no Brasil possa crescer e se tornar uma das principais atividades econômicas. Muito obrigado, viu?
Obrigado e obrigado pelo espaço que vocês dão ao turismo, essa relevância que vocês sempre dão. Obrigado a todos vocês, a gente está à disposição sempre. Um abraço. Obrigado. Um abraço. 10h47, as apostas esportivas, 200 milhões, Sabino, que o Freixo acabou de trazer aqui esse número, no orçamento para a Embratur, mais 1% do que vai receber o governo das apostas esportivas. É um dinheiro que acaba retornando milhares de vezes mais, né? Porque o turismo internacional está gastando mais aqui no Brasil. Essa proposta que está travada no Senado já há bastante tempo. Havia uma expectativa de que pudesse ser votada em dezembro, junto ali com a das apostas online, essa dos jogos de azar. E há muitas redes de hotéis que já existem em outros países interessadas em entrar no Brasil construindo hotel com cassino e que com certeza puxa bastante também o turismo para esse setor. Freixo até comentou sobre Portugal, é muito organizado e é um setor do turismo muito importante hoje na economia. Estive lá em julho desse último ano e os cassinos lá sempre cheios, muito organizados, precisa apresentar até passaporte, documento para conseguir entrar. E para algumas cidades pequenas de Portugal, que é um país pequeno, né, em território, é muito importante, é o que roda a cidade, alguns grandes cassinos.